Olá, boa noite. Vamos para mais uma tentativa do vídeo, da live. Vamos falar hoje de um tema que é tontura. Vou convidar minha amiga Amanda, ver se ela tá aí. Esperar ela entrar. A Amanda entrou, vou te chamar, Amanda. Você chegou para você. Deu certo. Uhum. Agora deu certo. Entrou Wellington, cuidador, Cássia. Ótimo. Ô, Finalmente. Amanda, mais uma vez você não aparece para mim. Eu não sei o que Não, acontece no meu né? Instagram. Depois tem que olhar a configuração dele, o que está acontecendo de errado, ou se é às vezes a conexão que não Minha está amiga muito entrou, bem. Kelly. Então vamos começar? A gente já está um pouquinho atrasado, né, Dani? Vamos. Bom, nosso tema hoje é sobre tontura. E Amanda, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouco da sua prática nessa área. Contar um Sim, pouquinho, quanto tempo que você já atua. sim. Eu atuo com tontura. A minha grande demanda no início, né, que o meu foco de trabalho era o meu trabalho no SUS. Então, eram queixas bem recorrentes e às vezes o médico não sabe como encaminhar, no sentido de não saber que a fono faz essa abordagem, né, da tontura, que é também uma área de atuação. Então, foi um processo, né, de ensinar, de discutir os casos, né, para que eles fossem entendendo quais seriam os casos com perfil para avaliação da fono, quais seriam os casos com perfil para encaminhamento para o otorrino. É, é, essa construção aí na rotina, né, do processo de cuidado. E no consultório, né, que tem alguns 4, 5 anos que eu estou mais focada, é uma demanda bem presente, né? E geralmente os Uhum, pacientes do consultório eles já chegam com o exame pronto, né? Já fez o teste vestibular, a gente vai falar, né, um pouquinho sobre ele. E a tontura é um vamos, sintoma muito comum, né, Dani? Assim, sim, é uma sim. queixa muito presente, né, nos idosos, ou às vezes pacientes que têm uma rotina, né, de vida muito agitada, fatores ansiosos também vão causar aí os Isso. sintomas de tontura. É o estresse da vida cotidiana, né? O estresse que a gente está vivendo atualmente, desencadeia bastante, né, Amanda? Alimentação. Então vamos Sim. começar, tá? Queria que você começasse a falar para as pessoas que estão assistindo o que que é a tontura. Então, a tontura, muitas pessoas. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui que tá meio. Eu tô muito perto. Muitas pessoas tratam a tontura como se ela fosse uma doença específica. E não, a tontura ela é um sintoma, ela é um sinal de que algo no corpo está errado, né? Então a tontura ela pode ser causada por fatores ociosos, ansiosos, por estresse ou por fatores mais diretos de uma disfunção do labirinto, né? Alterações da glicemia, tanto para mais quanto para menos. Então, um paciente diabético que faz uso de insulina, mas essa medicação não está adequada ou a medicação está irregular, tudo isso vai causar o sintoma. É igual dor de cabeça e febre. Várias coisas podem causar a febre e a dor de cabeça, da mesma forma que a tontura pode ser causada por vários sintomas, né? Então é importante a gente entender o que é a causa para conseguir tratar e não só ficar fazendo uso de medicação, porque a medicação vai mexer na tontura em si, mas não na causa dela, né? Então a gente sempre Sim, ter esse olhar mais ampliado de que a tontura é o resultado de algo no corpo que não está funcionando bem. sim. E a tontura geralmente acontece muito com os idosos, né, Amanda? É muito comum, né? É uma tontura muito comum ali acima dos 50 anos, é aquela tontura rotatória, né? Que é quando a pessoa fala assim, nossa, eu vou pegar alguma coisa no chão e quando eu levanto, roda tudo. Ou quando eu deito na Sim, cama, ou quando eu levanto rápido, né? Se eu faço movimentos de cabeça com uma velocidade maior, sim. vem esse sintoma de tontura, que é bem característico. Ela é rotatória, a sensação é que roda tudo.
ela é rápida, ela dura, né, alguns segundos. sim, E se eu ficar paradinho, ela vai embora, né? E tá realmente associado a esses movimentos de cabeça. Essa é uma tontura muito comum e é de fácil tratamento, né? Assim, eu recebo, minha demanda de tontura no consultório é muito essa. E os pacientes, assim, tem paciente, a grande maioria faz uma sessão e no decorrer da semana já não tem mais demanda para uhum, repetir, né? Que é aquela tontura que a gente chama de VPPB. Claro que não é sim, mágica, tá, gente? Não existe uma mágica para tratar a tontura do tipo VPPB, que é essa sim. associada, né, aos Nós movimentos de vamos falar cabeça. dessa ainda lá no finalzinho, né? E essa é mais rapidinha, né, Amanda? Porque é feita Isso, por exatamente. manobras, né? Isso. E é E, específica das alterações dos otólitos, né? E tem sim, as outras tonturas, né? sim, Que são causadas, sim, geralmente essas tonturas, né? Que não são de fundo do VPPB, que a gente vai explicar mais na frente um pouquinho o que que é. O paciente ele vai ter outros sintomas. Então, assim, ou é a sensação de que está tudo flutuando, ou tem a sensação de uhum, desmaio, as vistas escurecem. Então, é importante esse relato, né? O paciente conseguir identificar o que exatamente acontece durante o momento de tontura. O que, que ele sente? Que tanto de tempo que dura essa tontura? Né? O que, que faz sim. para poder melhorar? Tá. E, ô, Amanda, quando acontecer a tontura nesse movimento, né? Igual você falou, às vezes ao levantar da cama, às vezes ao levantar rápido de uma cadeira, ou uma dona de casa que vai subir para pegar alguma coisa no armário, o que fazer nessa hora? Deve fechar os olhos, deve se apoiar em algum lugar, né? Porque eu vejo muito que as pessoas se paralisam um pouco assim, né? E fecham E os olhos. fecha o O olho. que que deve, o que que deve fazer no momento que está acontecendo a tontura? Ó, Para evitar algum risco de queda, então, um machucado. o pior problema da tontura é o risco de queda. E assim, e às vezes a pessoa não procura o tratamento, porque, é assim mesmo. Idoso fica tonto. E não, gente, a gente não pode naturalizar esse sintoma. Então, essa Sim. tontura rotatória, vamos explicar um pouquinho do VPPB, senão as pessoas vão ficar Então, confusas vamos. na hora de entender. Sim. Essa tontura que quando eu Essa tontura sinto, rápida, né? Só para a gente isso, situalizar. Essa tontura que acontece de forma rápida, brusca e um tempo curto, a gente dá o nome de VPPB, não é isso? isso, que E é a aí você vai vertigem, explicar isso. isso, Pode falar. que é a vertigem, né, que é a tontura posicional, que é pela posição que eu mudo da cabeça de forma rápida, paroxística benigna. Então, dependendo da forma que eu mexo a cabeça, eu vou desencadear essa tontura rápida e não é nada de grave. O tratamento é muito rápido e muito curto. Então, no VPPB, o que que acontece? Eu vou abrir o chuveiro, aí às vezes a pessoa cai no banheiro, porque ela vai abrir o chuveiro, e aí quando a gente abre a torneira, o que que a gente faz? Olha para cima, Sim, para ver água aqui. E aí, quando eu olho para cima, vem a tontura. Ou eu vou pendurar alguma coisa no varal, eu vou pegar alguma coisa no armário, ou eu vou guardar. E é nesse movimento sim, que vem a rotação. Se for sim. esse tipo de rotação rápida, né? E que se eu ficar parado, a tontura vai embora alguns segundos depois, o que, que eu preciso de fazer quando ela vem? Me segurar em algum lugar, ficar com o corpo parado e fixar o meu olhar. Por Sim. quê? Quando eu fixo o meu olhar, acontece o EIFO, né? Que é um reflexo de inibição pela fixação ocular, que é o efeito Uhum. inibitório da fixação ocular. Então, quando eu olho para um ponto específico, ela vai inibir lá dentro do meu cérebro essa sensação de tontura. Quando eu vou fazer as manobras de reposicionamento, né, da tontura, quando é essa questão dos cristais que estão fora do lugar, muitas vezes o paciente fica com muito medo, porque Fica. durante a manobra eu preciso fazer ele sentir a tontura. Por quê? Eu Sim, tenho os cristais, né, lá dentro do labirinto. Vamos imaginar um cano, né? Então, um cano sim, arqueado, né? São três, a gente tem três de cada lado em cada ouvido, e ali dentro com líquido e os grãozinhos, né? São os cristais que estão lá dentro do ouvido. Então, quando esses cristais se movem de uma forma errada, eles mandam uma informação errada para o cérebro. Então, é o meu cérebro que diz que eu estou ficando tonto. Porque esse sim, ouvido não está funcionando direito. Mas o corpo está parado. Essa sensação e num reflexo de proteção, porque o meu cérebro está entendendo que está tudo rodando, eu me desorganizo, porque o meu cérebro comanda o meu movimento. Então, se meu cérebro entende que está tudo rodando, o meu corpo ele tenta se agarrar em alguma coisa. Então, o sim. mais importante é
Vê essa tontura rápida, se segure em algum lugar, fixa o olhar em algum ponto e espera ela passar, porque depois de Sim. alguns Ou segundos ela seja, não feche os olhos, porque o não que a gente fechem os mais olhos. ouve é que a pessoa fecha os olhos na intenção de que ela passe. Porque como Uhum, você vê as coisas sim, rodando, a sim, impressão é que se você fechar os olhos, aquela sensação de isso. rotação para, mas isso é pior, né? Exatamente. Então deita, e Porque às vezes é o deitar que está provocando uma também. tontura, né? E E vem principalmente, com força, né, Amanda? Porque às vezes é tão forte que a pessoa começa até a vomitar, né? sim. Então, assim, esses reflexos, né, de náusea, de suar frio, também podem acontecer, né? Então, assim, evitar essas situações, né, de um risco de queda grande, principalmente buscar tratamento, né? E Sim, o VPPB não tem necessidade de um exame, né, de um teste vestibular. Se o profissional souber fazer corretamente as manobras, não tem necessidade de exame, né? E não é tratado com medicação, sim, que é outra sim. questão. Às vezes o É, médico prescreve a medicação, sendo que a manobra vai resolver em 15 sim. dias, né? Por Então isso é é importante o muito mais diagnóstico certo, né? prático. Por isso é Isso. importante o diagnóstico correto de ser VPPB. Porque eu também já peguei alguns casos que a pessoa começa a tomar o medicamento e ela acha que ela melhorou, mas de repente, já peguei uma paciente que no meio da calçada, no meio da rua, foi olhar para atravessar e aí veio, caiu no chão e foi um risco grande, até de atropelamento. Eu já vi Então, um tem que caso assim diagnosticar, também. porque a manobra que é o tratamento da VPPB, não é o medicamento, Exatamente, né? a manobra. E Então, tem assim, que fazer o diagnóstico correto. e hoje com a internet, com acesso à informação, por um lado é bom porque as pessoas, né? O paciente já chega pra gente entendendo algumas questões, mas por outro lado é ruim porque assim, eu já recebi famílias que tentaram fazer a manobra. E, gente, né, assim, não é a mesma coisa. O profissional tem a Não técnica é. certa, a questão do posicionamento da cabeça, né, as questões Sim, anatômicas, né? Então, é importante ser um profissional capacitado para fazer, porque senão você vai piorar o sintoma do paciente, aumentar esse risco, né, de queda, às vezes uma queda na rua, né, que é bem perigoso, ou uma queda em casa de um idoso que mora, sim, né, sozinho, assim. Então, ficar atento nisso, assim, que jeito que tá esse sintoma, né, para conseguir fazer um relato de mais informações para o médico, ou se já for no fonoaudiólogo direto que trabalha na área, saber trazer as informações direitinho para que seja bem assertivo as manobras, né? E com realmente, certeza. assim, é incrível como que o tratamento é rápido, né? É Assim, como que melhora. simples, né? E O tratamento é mas assim, simples. é simples para quem sabe fazer, né? Sim, E já peguei sim, umas pérolas também de sim. tratamentos que E aí, funcionam Amanda, vamos seguir um também. pouquinho o nosso roteiro. E aí eu Sim. queria falar com você, você já falou um pouco dos tipos de tontura, mas eu queria que você só reforçasse os tipos agora de forma resumida. Uhum. Ó, então a gente tem essa tontura, que é a rotatória, que é quando mexe a cabeça, deita, levanta. Então ela é rápida, né? Ela dura alguns segundos e essa sensação de que tá tudo rodando mesmo. E a gente tem as tonturas que são associadas a outros fatores, que é a sensação que você tá como se fosse num navio, no mar balançando, é a sensação de vistas escuras, é a sensação de desmaio, é a sensação, né, de sudorese, de suar frio. Então a gente precisa entender o que está junto dessa disfunção do equilíbrio, né? Sim, Entender todas as variáveis ali para poder mapear qual é a verdadeira causa. Porque, por exemplo, se for um paciente diabético que faz uso da medicação, mesmo que não seja insulina, outras medicações, e que tem essa questão de sensação de desmaio, né, que as vistas escurecem ao longo do dia, a manobra dificilmente do VPPB vai dar alteração, né? E não vai adiantar eu fazer a sim, manobra, porque a questão é outra. É a gente sim. entender como que está a regularidade da alimentação, né? Essa medicação, será que a gente vai ter que conversar com o médico para rever essa medicação está muito alta? Ou é o paciente que está tomando na hora errada? Então, todo esse pacote de sintomas que você, né, que o paciente sente de tontura, é importante trazer na avaliação do fonoaudiólogo, para a gente Sim. mapear e ter E na certeza que a avaliação, tontura é essa. assim, na avaliação do fonoaudiólogo, a gente é autorizado e a gente é regulamentado para fazer o exame, né? Do Teste labirinto, vestibular. o teste vestibular.
que muitas vezes a pessoa já chega com o teste pronto do otorrino, Sim, né? E sim. aí, eu queria pedir para você falar quais que são os riscos da pessoa não tratar ou de se automedicar nesses casos de tontura. Então, com relação ao teste também, dificilmente a gente recebe um teste de fato alterado para outras questões, né? Porque o teste vestibular, ele vai mapear o nistagmo, ele vai medir de uma forma mais objetiva essa tontura. E na grande Sim, maioria das vezes, as tonturas não são casos complexos, a não ser um paciente que teve, né, um acidente de carro, que sofreu um traumatismo craniano, né, que ele teve sim, algo ali neurológico, a gente vai ter um exame do teste vestibular alterado. Mas isso a gente também consegue avaliar numa boa investigação clínica, né? Tem as sim, provas terapêuticas que a gente faz, que eu identifico, olha, ele sim. parece estar com uma questão neurológica. Olha, deu uma dismetria aqui, Uhum, uma coordenação de uhum, movimento em determinados testes. Então, isso já chama atenção para você, assim, olha, vamos ter que ir para o neuro, né? Só esse exame do sim, otorrino, né? Às vezes não é necessário. Então, assim, isso mesmo. o paciente muitas vezes ele fica nesse processo, né? Às vezes tem um exame, aí fez o uso da medicação há 2 anos atrás, voltou a ter tontura hoje, aí começa a tomar o remédio de novo, sem ter uma nova avaliação, né? E aí a gente tem Sim, uns riscos. Por quê? O que causou tontura há 2 anos atrás é o mesmo que causou tontura hoje? Nem sempre, né? Então tem que investigar. E tem algumas medicações que são péssimas para o labirinto, mesmo sendo indicadas para o tratamento de tontura. sim, Então, assim, eu vou dar um exemplo perigosíssimo e que muita gente, muitos profissionais ainda prescrevem, que é a cinarizina. Né? Eu brinquei que eu ia fazer um post assim, fuja de quem prescreve cinarizina. Por sim, quê? Muitas pessoas têm reações alérgicas, né? Eu já tive pacientes que tiveram reações alérgicas à canarizina. E um outro fator de extrema importância na canarizina é que se ela é usada a longo prazo, ela causa sintomas de parkinsonismo. Então, às vezes, o paciente está começando ali com uma marcha difícil, uma rigidez corporal, leva no neuro, o neuro suspeita que o paciente está começando um quadro de Parkinson. E aí, beleza, segue a vida. Ninguém, né, descobre que esse paciente está fazendo uso de sinalizina há meses. E aí, sim, quando é percebido, né, que esse quadro de sintomas parecido com o Parkinson são relacionados, de fato, a esse uso inadequado da sinalizina, sim. suspende a medicação e o paciente vai retomando, né? E aquela coisa, o médico me deu esse remédio, meu vizinho está com tontura, eu vou falar para ele tomar, é ótimo. Né? Infelizmente, isso é uma coisa, né, muito da população, né? De Sim, de indicar ou de pegar tomar um remédio emprestado, de é, pegar emprestado o medicamento do outro. isso, ou indicar, nossa, eu tomei esse, foi ótimo, É, toma também. E é é, vendido nas farmácias sem receita, né? sim, Então é muito importante, porque a sua tontura de hoje pode não ser a causa da tontura que você teve há 2 anos atrás, né? E a sua com certeza. tontura pode não ter a mesma causa da tontura do seu vizinho, do seu primo, da sua avó, né? Então, assim, é diferente, tem que fazer uma investigação, né? Uma avaliação clínica bem detalhada com relação a isso. Sim. E ir no profissional especializado, né? Que Porque tem às essa vezes vai capacidade de talvez identificar. num médico generalista ou num clínico, e às vezes passa, prescreve alguns medicamentos para tontura, né? E a pessoa melhora um Infelizmente, pouco, mas não quer dizer que está tratada. a gente ainda tem uma cultura de medicalização muito grande, né? Assim, Sim, o profissional médico encaminhar para a reabilitação sem pensar na medicação, né? A princípio, é muito raro. Às vezes a gente vê que sim, tem esse movimento, assim, dos nossos colegas, por exemplo, assim, eu trabalho no SUS há muitos anos, né? Então, assim, eu vejo esse movimento dos meus colegas, né? Que passaram por mim e que hoje estão em outros lugares e que me sim. encaminham pacientes para o particular. Eu vejo esse movimento diferente, porque assim, eles de fato eles entendem, olha, será que é preciso medicar agora? Não, vamos pedir para a Amanda avaliar, né, a parte da Sim. fono, e aí eu sei que ela vai fazer um relatório bonitinho, devolver o paciente, e aí a gente É. repensa. Vai ter que Mas medicar? Não vai? Já isso resolveu o porque problema? você, desculpa te incomodar, mas isso é porque você está presente na unidade, né? Mas em muitos lugares não tem nas unidades o fonoaudiólogo e poucas pessoas indicam uma avaliação do fono Sim. para esse caso, Tá né? É até por pensando no isso a nossa remédio do live, exame, né? para divulgar um pouco que nós, fonoaudiólogos, somos capacitados para fazer o Uhum. tratamento também da tontura.
né? Tem Inclusive, a gente faz avaliação tanto da audição quanto do aparelho vestibular. Então, a gente é habilitado para isso, porque, né? assim, E aí, a gente está falando um pouco de tratamento. Aí, eu queria que você continuasse, mas a gente vai falar um pouco dos tratamentos, né? Porque aí, nos tratamentos, você vai falar um pouco da parte de medicação. Você já falou da manobra do VPPB, mas também vai falar agora um pouco da reabilitação, né? Então, fala um pouco sobre os tratamentos da tontura. Então, ó, então a gente tem essas possibilidades que a gente já conversou. Se for VPPB, é a manobra, não tem outra coisa, né? Se for. Me perdi. Se for um caso que a gente vê que, olha, a gente vai ter que mexer na medicação, qualquer que seja, é importante discutir o caso com o médico para poder entender o que aquele sintoma do paciente trouxe, para a gente ver qual medicação tem que mexer, de que forma. Isso é a avaliação do médico. A gente, né, sugere e discute o caso para tentar entender ali a situação. E a gente tem a reabilitação vestibular tradicional e tem a com tecnologias, né, que usa realidade virtual. E hoje os médicos, assim, para o consultório, eles mandam muito, né, encaminhando, assim, reabilitação para a realidade virtual. E é uma tecnologia, assim, eu não trabalho com ela, né, é uma tecnologia muito cara e às vezes, assim, o paciente procura, né, porque, assim, tem que ser uma estrutura grande, né? Uma clínica com vários equipamentos. Sim. E às vezes o paciente procura essas clínicas especializadas e é um tratamento, né, assim, bem oneroso, é bem só para a caro. gente falar para quem está assistindo e quem vai assistir, gente, a tecnologia são aqueles óculos virtuais, né? Como se fosse aqueles videogames que o pessoal, né? Isso, é igual do videogame. E aí, lá dentro a gente vai trabalhar a parte vestibular, né? É realmente um equipamento caro. Mas a gente vê que os exercícios são bem efetivos, bem eficazes, né? Eu acho que para o dia a dia é até mais interessante a gente fazer a reabilitação tradicional, porque a gente vai trabalhar com o paciente subindo e descendo escada, levantando e sentando, deitando e levantando, né? Porque às vezes é interessante, porque assim, às vezes o paciente chega, aí tá escrito no papel, eu quero realidade virtual. Aí o paciente chega e você vai explicar. E às vezes ele tem um pouco de dificuldade de entender, porque fica parecendo que a reabilitação tradicional não tem a mesma eficácia. Tem, a gente não tinha realidade virtual até bem pouco tempo atrás. E a gente sempre reabilitou e sempre tratou as tonturas, né? Então, assim, e ir para a realidade virtual não são todas as famílias que têm condição financeira em função, né, dos valores, porque o profissional que trabalha com a realidade virtual, ele tem um custo muito grande, né? E já o curso de uma reabilitação tradicional, que você vai trabalhar com exercícios, que é um treino todo dia em casa, né? Ela também vai ter o seu resultado, mas de uma forma com menos tecnologia, mas dá resultado do mesmo jeito, porque alguns anos atrás a gente não tinha tecnologia dessa forma para trabalhar, né? A tecnologia é a nossa aliada. Mas ainda não está a tecnologia é a nossa aliada, mas ainda não está num valor mais acessível para a população. Exatamente. Né? Para manter, né? Só pontuar um pouquinho dessa questão da atuação do profissional, Dani, porque assim, a gente vê também que alguns fisioterapeutas, eles fazem reabilitação vestibular, né? E assim, eu não entendo muito, né, sobre essa questão, como é essa formação, porque o fisio faz a reabilitação motora, né? E o equilíbrio também tem essa parte motora. E aí, às vezes, tem aquela coisa assim, nossa, tem uma briga entre o fonoaudiólogo e o fisioterapeuta, quem vai fazer e quem não vai. Qualquer um pode fazer, desde que faça certo. Né? Também concordo. Do mesmo jeito independente do profissional. Que a reabilitação vestibular não é para qualquer um, fazer manobra de VPPB não é para qualquer fonoaudiólogo, também não é para qualquer fisioterapeuta, né? A pessoa precisa depende de uma formação, né? Depende de uma formação pelo profissional, sim. E assim, e a fono é que trabalha o ouvido, né? E o equilíbrio, né? A reabilitação vestibular tá ali, né? A fisio fica mais voltada nas questões motoras. Então é importante eu acredito também que independe do profissional. Se for um profissional fisioterapeuta, se for um bom profissional fonoaudiólogo, independe do profissional. Os dois têm possibilidade de reabilitar. Eu só tenho alguma limite, por exemplo, quando a gente pega casos que depende muito da parte de propriocepção. Se o paciente está com muita fraqueza na perna, tem uma questão motora
mais alterada, a gente encaminha para o Hipotonia, mas fisioterapeuta fazer primeiro um fortalecimento, né? Porque a gente sabe que o labirinto, ele é um tripé, o equilíbrio, né? A gente depende da força e propriocepção das pernas, de como está essa parte visual e do aparelho vestibular. e E o cerebelo cerebelo, coordenando as três todo informações, mundo. né? Mas é Amanda? isso, assim, independente de quem seja, seja o físio ou o fono, tem que resolver o problema. Minha última paciente que eu recebi, uma idosa de 75 anos, ela foi parar no pronto atendimento com uma crise, assim, e Uhum, o neuro fez, que legal. Aí a primeira intervenção de VPPB dela foi com o neurologista. que Né? Assim, é legal. raro, porque assim, outra coisa do VPPB é que nem todos os médicos fazem. Por quê? Sim, Demora. sim, Então, assim, uma sessão para VPPB, a primeira sessão é pelo menos 1h15, 1h30. E se for um paciente que está muito instável, com sintoma intenso, ele pode passar mal. Tem paciente que vomita. Então, sim. assim, o médico que está ali na rotina, às vezes ele não vai ter tempo de parar e fazer as manobras com o tempo necessário. Então, acaba encaminhando mesmo para outros profissionais. Mas Sim, essa teve a sim, sorte do médico que recebeu ela, né, o neuro do pronto atendimento, ele fez a avaliação. Foi interessante. Assim, eu nunca tinha interessante. recebido, principalmente É, neuro, né? Não era nem otorrino. é. Era um neuro que tinha Assim, manejo clínico para eu fazer. percebo que quando o médico não faz e encaminha, aqui na minha cidade eles encaminham muito para o fisioterapeuta, sabe? Não encaminha tanto para fono, mas aqui não tem fonos, tantas fonos que eu conheça, que faz as manobras e a reabilitação vestibular. Mas é uma divulgação que a fonoaudiologia tem que fazer mais, Sim. né? E por isso da importância da gente estar sempre no Instagram, né? Ah, deixa eu mostrar minha blusa que eu esqueci. Isso, mostra essa luz. Minha hashtag Fono Fala Comigo. Isso mesmo. E foram Então, das lives que eu fiz. eu vou falar um pouquinho um pouquinho só da minha experiência, porque eu trabalhei também 12 anos no serviço público. Eu não tinha essa referência para reabilitação vestibular para mim, mas eu trabalhava com um grupo de idosas para trabalhar questões de prevenção. Então a gente juntava, é um grupo de idosas que chegava a ser às vezes 30 Era idosas. aquele programa de prevenção de quedas que tinha do Estado? Tinha do Não, foi Estado? uma Não, coisa que eu BH, desenvolvi. Não, foi um desenvolvida projeto municipal pensada no. BH. Não tem relação com projetos. Era até do interior, mais do interior do que na minha cidade. E aí eu trabalhei muito com elas a questão da prevenção. Então, elas iam para um grupo, para a quadra, para fazer atividade física com o educador físico. Então, eu entrava de 15 dias e fazia os nossos exercícios de reabilitação, Lá. mas no sentido de prevenção. Então, de uma forma mais lúdica, com Para balão, manter. com roda, com desfile de Miss, aquelas coisas da faculdade, né, que a gente aprendia um pouco. Então, eu coloquei um E para a pouquinho gente de manter o forma labirinto lúdica. ativo. Manter o labirinto Sim, sim. E ativo. aí Porque, lá assim, às tinha, vezes o era num idoso, ginásio, às vezes era o num idoso ele ginásio, fica então tinha escadas assim, também. ai, Oi? ótimo, vou para treinar as escadas. Eu Então, tô era falando assim, que às elas vezes tinham a que gente tem andar. que. E era divertido demais, porque aí eu colocava elas, ia numa quadra, então era grande. Então, elas tinham que ir de olhos abertos em linha reta e voltar de olhos fechados. Então, era um barato, porque aí elas iam assim, ó. E aí elas davam gargalhadas. Então, e com o tempo a gente começava a perceber que elas realmente melhoravam o equilíbrio com esses exercícios E é que eram feitos de forma lúdica, como brincadeira, sabe? isso. E é importante porque, assim, às vezes a gente vê um idoso que ele tá ficando, assim, sentado na TV o dia inteiro, ou fica deitado na cama por muito tempo. E esse labirinto, ele vai ficando preguiçoso, né? Outra coisa, gente, da questão da medicação, tem medicação que bota o labirinto para dormir. Então, eu não Sim, posso pôr o meu labirinto para dormir, né? O medicamento para tontura, eu tenho que melhorar o funcionamento do labirinto. É exatamente o sim, contrário, né? sim. Porque se eu boto o E labirinto aí, para dormir, Amanda? toda vez que ele for funcionar, vai funcionar desorganizado, né? Sim. Por isso, da questão do tratamento, tentar ver se é possível um tratamento não Sim. medicamentoso, né? E Então, entrar com a medicação só se explica. realmente for necessário e a medicação correta. Tá. E aí você explica um pouco essa questão que a gente às vezes vai pedindo para diminuir a dosagem, né? Assim, quando chega para mim e é VPPB, eu, eu, eu geralmente falo assim, ó.
tá tomando, sei lá, o médico orientou tomar de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas. Vem comigo, é VPPB, o que que eu oriento? Só vai tomar se sentir novamente. Porque a medicação, porque assim, é VPPB, a medicação não vai resolver. Então eu já Sim, falo assim, olha, vamos tomar então só se passar mal de novo. E geralmente eles não tomam, eles conseguem ficar até a próxima sessão sem dificuldade, sem ter sintoma sim. intenso e sem fazer uso da Sim, medicação. nos casos Então, da assim, PPB, a é com indicação uma nem é química, né? medicamento, o tratamento, né? Sim, Mas eu estou falando assim, nos mas casos indicados para então, nos reabilitação casos, vestibular. isso. Aí, à medida que o paciente vai tolerando, vai respondendo melhor aos exercícios, a gente vê que ele está, né, mais seguro, né, em cada sessão. Aí, na reabilitação vestibular, já é um tratamento um pouco mais longo, né? Em cada sessão, você vai aumentando o grau Sim, de dificuldade, de complexidade dos exercícios, na medida que o paciente for dando conta, né? Porque, assim, eu preciso estimular esse labirinto a funcionar melhor, mas eu não posso exigir muito dele porque ele não dá conta. Então, tem que ser em doses homeopáticas à medida, né, que essa medicação vai diminuindo o paciente, né? À medida que o paciente vai melhorando, essa medicação não é tão necessária. sim. Por isso, assim, era isso mesmo que eu queria que você explicasse, que à medida que a gente vai fazendo e o paciente vai dando respostas boas, a gente tem que desmamar ele desse medicamento, né? E eles têm Até para a muito gente ir medo, né? tirando Quando e para ver assim, qual que vai ser a resposta real desse labirinto, sem medicamento, né? e eles têm medo, né? Porque assim, é um apego Tem. naquele remédio. Você fala, você pensa na possibilidade, olha, se você ficar tonta de novo, você toma. E aí, porque é muito angustiante, né, gente, essa questão do sintoma de Sim. tontura. Quem já teve crises de tontura sabe. Eu tive uma paciente jovem, profissional da saúde, e vamos dar um exemplo aí de estresse. Era uma paciente jovem, profissional da saúde, e ela já estava fazendo acompanhamento com otorrino e nada melhorava a tontura. E uma amiga em comum falou assim: não, vai na Mandinha que ela é boa para essas coisas de tontura, vamos avaliar. Aí fiz manobra de VPPB, nada. Avaliação clínica, todos os outros testes de equilíbrio dinâmico, estático, de adococinesia, tudo certo, tudo bom. E aí fui entender a rotina. Se não tinha nenhum problema de saúde, não era diabética, não era hipertensa, Sim. não tinha nada. Aí fui entender a rotina. Ela era Uhum. plantonista de CTI à noite. Não Então, assim, dormia. em dias alternados, ela dava o plantão e ela trabalhava sempre pela manhã. Então, quando ela dava plantão, ela ia direto para o trabalho da manhã, no serviço público, esses dois, e à tarde ela ia para o particular. Então, às vezes, ela virava, Sim. tipo, 24 horas sem dormir. E Privação aí, de sono, né? tinha uma tontura que não melhorava, o quê? Estresse e privação de sono. Eu falei assim, olha, você tem que Sim. dormir. E assim, saudável, ainda conseguia fazer atividade física era Uhum. dormir, né? Sem cansaço. Então, Sim. se é um atendimento rápido, né? Medica. Medica. Tanto que ficou um tempo, né? Com o uso de medicação com o médico. É Então, eu necessário, realmente né? fui É entender, necessário, tem que dar uma ajuda. porque era a questão do cansaço, era dormir, a gente precisa dormir. Né? O nosso corpo, ele tem essa demanda de sono, né? Importante. Sim. Então, tem que respeitar isso, né? A qualidade do sono. E aí entra também na apneia, que às vezes está interferindo. Né? Aproveitar para convidar quem está aqui no Instagram, que é seguidor de Dani. Esse mês de abril eu estou fazendo, né, vários posts sobre a apneia do sono, que também é um trabalho da Podia FONA, fazer né? uma live de apneia, Pois hein, Amanda? O que que você tem acha? poucas pessoas conhecem. Eu Vamos atendo. trabalho Nossa, da teve um caso, só rapidinho, eu atendi um caso de apneia de uma moça nova, 40 e poucos anos. Magra, não tinha nada, assim, que justificasse a apneia dela. Ela acordava de manhã com batimento de 120, acordava acelerado. E aí o médico encaminhou para a fono, alguém encaminhou também, algum paciente, alguém falou, vai lá na fono. E aí sabe o que que era? Respiração superior. Ela não respirava. ou uma respiração oral, Trabalhei né? só respiração com ela. Respiração. E aí ela começou a melhorar, começou a acordar com batimentos mais pro normais, 90, e foi descendo. E ela não conseguia fazer atividade física devido à falta de respiração dela. Sim, Ela falou que para ela morava no morro, para ela subir para casa dela, ela tinha que parar um pouquinho para depois continuar. cansaço, né? Agora, a polissonografia dela deu uma apneia grave. Sim.
Eu de tenho respiração. aumentado a chegada de pacientes com apneia, mas eu acho que é Sim, isso, assim, é esse movimento da rede social, né? sim, Porque uma coisa que me incomoda um pouco é muito marketing e pouca educação em saúde, né? Porque sim, assim, eu sempre gostei dessa coisa de ensinar. E aí, claro que é importante ter o marketing, né? Mas a questão da educação em saúde, se a pessoa entende do porquê daquele problema, do porquê que a fono atua, como que é esse tratamento, consequentemente, ela vai vincular e vai entender, né? Da sim. importância do trabalho da fono. Então, realmente, esse trabalho de formiguinha, de manter essas orientações, né, nas redes sociais aí, para as pessoas Então terem vamos acesso pensar. A gente vai a fazer bons uma de apneia, serviços. É, vamos pensar todo né? fim de mês, hein, gente? Esse mês a gente mudou para não ser no fim do mês, porque semana passada foi feriado. Tava Foi todo mundo semana viajando. passada. Então, em Ah, abril ninguém aí, ia querer saber de live no domingo de é, Páscoa, não, não. todo mundo voltando de viagem. Então vamos Então, no fechar, próximo, Amanda. Vamos último finalizar. Assim, a domingo nossa do conversa mês. foi ótima. Agradeço as suas orientações. Eu acredito que a gente conseguiu com essa live, né, explicar um pouco sobre Uhum. o tratamento, sobre o que é tontura, né? E aí, você queria deixar algum recado final? Eu acho que é isso, né? Assim, ficar atento a esse sintoma e buscar uma avaliação com o profissional capacitado, né? Orientar isso, o risco de queda e a importância de não se automedicar, né? Porque a medicação, ela às vezes também mascara um sintoma mais grave ou mais importante. Né? Então, Sim. entender, né? E já ficar atento. Nossa, eu tô tontura, mas que jeito que é essa tontura? O que que eu sinto? Já ficar, né, Uhum. alerta a isso, Uhum. né? A essas questões. Não ficar literalmente empurrando com a barriga esse sintoma, porque a tendência, né, é piorar. E o idoso, sempre lembrar, não é normal o idoso ter tontura. É comum, porque esse Sim. labirinto não é um labirinto jovem. Sim. É o idoso que às vezes não tem um estímulo tão grande desse labirinto. Então, Sim. ser E às vezes tem comum, uma aparecer relaçãozinha com com a frequência, audição, né, Amanda? isso. As- Não Como, significa que é como normal. gente, o labirinto, ele fica aqui atrás da orelha, no ossinho aqui, ó. Quando a gente coloca a mão, tem um ossinho, um mastoide. Aqui fica o órgão da audição e coladinho fica o órgão do equilíbrio, que é o aparelho vestibular. Por isso que ele está na cabeça. Ele está na cabeça para a gente conseguir perceber o nosso movimento, o movimento do que a gente está fazendo, né? Ele percebe tanto o movimento de um lado para o outro, tanto para cima para baixo, quando a gente está no elevador, ou Para então na frente. montanha-russa, né? Então é Então, isso, às gente. vezes, a baixa de audição também pode causar um pouquinho de tontura. Então, assim, é bom É que o porque é uma fonoaudiólogo olhe estrutura, também né? para a gente Assim, fazer uma avaliação fazer uma audiometria, saber como é que está o funcionamento, né? você trabalha com áudio, Dani? Não, mas eu Não? trabalho no consultório que tem um Ah, audiologista. sim, tem uma audiologista. É, eu trabalho Mas eu com não áudio. atendo tanto reabilitação vestibular. Eu atendo mais Sim. questão de voz, deglutição, MO, É, eu linguagem tenho uma demanda adulta. grande, assim, Mas de vez em tanto quando aparece alguns, mas eu não atendo tantos nessa área de reabilitação. Já atendi, mas não tanto, com tanta demanda. eu tenho bastante. Assim, no SUS, bomba, muitos. E no particular, Sim, porque e no particular eu não tenho tanto, eu não tenho uma agenda, eu não tenho tantos horários disponíveis, né? Assim, então meus horários por isso são mais estreitinhos, mas eu tenho uma demanda grande de sim, o bom do tratamento para tontura, porque assim, geralmente chega para mim VPPB. É um tratamento rápido, então assim, é um paciente que eu rápido. atendo um mês ele está de alta, então circula, né? O paciente entra, ele fica pouco tempo, porque ele já melhora. Tem paciente que vem uma manobra, acabou, já resolveu, né? É, Nem... Aí eu falo, é. olha, se tiver de novo sintoma, a gente remarca uma nova avaliação. Repete Mas, repete a manobra. isso, Sim, repete a sim, manobra. Né? Avalia para ver se algo mudou e repete as manobras que forem sim. necessárias. Mas Não, é isso, gente. assim, para a gente finalizar também, é bom também a gente ficar atento ao labirinto, porque, igual você falou, não é normal a gente ter tontura, desequilíbrio, né? Até para a gente avaliar e ver, será que eu estou com fraqueza nas pernas? Será que eu estou precisando de fortalecer meu corpo? Será que eu preciso fazer uma atividade física? Será que eu preciso fazer uma reabilitação vestibular? E aí entender um pouco do nosso corpo, né? Sentir o que está acontecendo, para fazer o tratamento correto, né? Sim, a questão é essa. Então Se é não isso. entender o que está acontecendo, não dá para tratar de forma certa. Sim. Amanda, muito obrigada. Nada.
E, gente, fica atento que nós vamos Próxima. ter mais uma por mês, uma live por mês. Nós estamos aqui Isso. mesmo com o objetivo de divulgar a fonoaudiologia, com o objetivo de auxiliar e levar informação para as pessoas. Podem enviar E, sugestões, o que, é que vocês queiram, né? Que a gente fale aqui no é, Instagram. eu É ainda voltado tenho sempre para o público poucas pessoas que adulto. me seguem, que eu não mexo muito no Instagram, né? Mas um pouquinho que a gente já consegue Sim, alcançar já é é uma importante. informação. Eu tenho, no mês passado para esse, eu tenho conseguido me organizar para postar mais. Então, assim, mês passado e esse, toda segunda, quarta e sexta tem post, que são vídeos curtos, né? Que a pessoa vai aprendendo ali Sim, cada dia um pouquinho. Então, verdade. é importante ter esse movimento, né? Desse aprendizado ali, diário sobre a fono, né? Uhum. Então é isso, Então, tá, Dani. Bora descansar o restinho de domingo. para descansar. Tá, boa semana. Obrigada, obrigada pela participação, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau.